Amém? Amém. Amados, é um motivo de grande alegria estar pela primeira vez nesta cidade, com a incumbência de trazer a palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Quem está disposto a ouvir? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no tema deste congresso, Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 20. Vamos ler a parte final do versículo. Tá bom. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 12 e versículo 20. A parte final do versículo, apenas a parte final, a frase final. Amados, nós estamos ali de Joinville, os irmãos não nos conhecem, pregamos a palavra há mais de 15 anos, primeira vez nesta região. Alguns irmãos tentaram esse ano trazer eu em Frederico, que fica do outro lado da fronteira, mas a despesa era muito cara. Até falei com eles hoje, né? E embora estejamos perto, mesmo assim não deu ainda para quem sabe ir lá em Frederico. Fica no Rio Grande, né? Amados, nós temos alguns materiais, algumas mensagens que o Senhor nos deu. Deus esconde seus escolhidos, poderes que a igreja venceu. Essa pregada no Rio de Janeiro, os três poderes. João viu, ouviu e anunciou. Mefibosete, Deus ama os rejeitados, e o meu testemunho, apenas R$5, você estará ajudando o nosso ministério, amém? Quem achou o texto bíblico, o tema, acho que os irmãos tiraram ali, né? Que estava ali no cartaz, diga amém. Amém. Pastor Valdeci, Deus abençoe, os demais obreiros, todo o campo de Mondaí, Deus abençoe poderosamente. Lucas 12, 20, a frase final diz assim: Jesus, falando nesta parábola, diz assim: e o que tens preparado, para quem será? Eu vou repetir o texto bíblico. E o que tens preparado, para quem será? Amém? Tome assento, por gentileza, nesta noite tão especial que o Senhor tem nos dado. Meditando sobre esse texto, esta parábola de Jesus tão conhecida na Bíblia Sagrada, eu estava pensando e eu me voltei para a Bíblia Sagrada. Eu me voltei para a Palavra de Deus. E eu percebo que a Bíblia ela é composta de 66 livros. Desses 66 livros é conhecido de todos os estudantes da Palavra de Deus que 39 livros estão no Antigo Testamento, escritos em sua maioria em hebraico e algumas porções em aramaico, que era a língua falada no cativeiro babilônico, como se encontra no livro de Daniel. Mas nós temos o Novo Testamento, que é composto por 27 livros, escrito no grego, que era a língua universal falada na época de Jesus e dos apóstolos. É interessante dizer que dos 66 livros da Bíblia Sagrada, 40 escritores a escreveram. Desses 40 escritores, aproximadamente falando, houve reis como Davi e Salomão. Desses 40 escritores, houve profetas como Isaías e Jeremias. Desses 40 escritores, houve pescadores como Pedro e João. Desses 40 escritores, houve sacerdotes como Samuel. Desses 40 escritores, houve pastores como Amós. Mas eu quero salientar, e isso é muito interessante para todos aqueles que amam a palavra de Deus. Dos 40 escritores, apenas um. Quantos? Um. Não era de origem judaica, não era judeu. E este era justamente o Dr. Lucas,
o amado médico. Lucas era de origem grega. E Lucas vai ter o privilégio de escrever 2 livros no Novo Testamento: o livro de Atos dos Apóstolos e o Evangelho que ele escreveu. Quando eu me volto para o livro de Atos, eu percebo que Lucas ele vai ter o privilégio de algum momento no livro de Atos ser testemunha ocular daquilo que aconteceu no livro missionário do Novo Testamento. Haja vista que Lucas era companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Lucas vai retratar nos 28 capítulos de Atos a trajetória da igreja primitiva. Sim, a trajetória da igreja de Pedro, de Paulo e João. A igreja primitiva que não tinha os recursos que nós temos. A igreja primitiva que não tinha WhatsApp. A igreja primitiva que não tinha Facebook. A igreja primitiva que não tinha TV, não tinha rádio. Mas a igreja primitiva que em 6 décadas, sim, os historiadores dizem que em 60 anos a igreja primitiva evangelizou o mundo todo. O que a igreja primitiva tinha, que nós, a igreja da atualidade, com todos os recursos que temos, existem lugares no mundo que se ouve falar de Coca-Cola, mas nunca se ouviu falar de Jesus. Isso me chamou a atenção. O que a igreja primitiva possuía? E a resposta está, abra a sua Bíblia, em Atos capítulo 3 e versículo 6. Ali está o segredo da igreja primitiva. Diz a Bíblia que Pedro e João subiam ao templo à 3ª hora, e eles vão dizer ao coxo que está sentado na porta formosa: não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. É isso que fazia a diferença na igreja primitiva. Ela tinha o poder, a unção e a autoridade de Deus. Glória a Deus. Mas eu me volto para o evangelho que escreveu Lucas. Lucas vai escrever aquele que é considerado o mais erudito dos 4 evangelhos. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, João para a igreja. Lucas vai escrever para os seus contemporâneos, os gregos. A Grécia, o berço da filosofia e da sabedoria. A Grécia onde surgiu Sócrates, Platão e Aristóteles. Grécia, capital da sabedoria em Atenas. Grécia, os gregos que eram portadores da sabedoria nos tempos da antiguidade. Lucas, sabendo disso, no evangelho que escreve, Lucas apresenta Jesus como homem perfeito, tão idealizado pelos gregos. Mas quando eu me volto para o evangelho que escreveu Lucas, Lucas não teve o privilégio de ser testemunha ocular do ministério de Jesus como Mateus e João. Não, Lucas não viu Jesus pregar, Lucas não ouviu Jesus falar, Lucas não viu os milagres que Jesus operou. Mas Lucas era um historiador preciso, Lucas era um historiador detalhista, e Lucas vai em busca das fontes, Lucas vai em busca daqueles que viram Jesus falar, daqueles que ouviram Jesus pregar, daqueles que viram os milagres que Jesus operou. Então Lucas vai escrever, irmão Antônio e pastor Maravilha, um dos evangelhos mais eruditos e cheio de detalhes que nós temos no Novo Testamento. É interessante falar que Lucas vai salientar muito o ministério de ensino de Jesus. E Jesus Jesus era e é mestre por excelência.
lindo, pastor Valdecir, que Jesus não era, irmão Roberto, um pregador complicado. Não. Jesus nunca foi um pregador complicado. A pregação de Jesus falava de ovelha, porque havia pastores de ovelha ouvindo. A pregação de Jesus falava de peixe, porque havia pescadores ouvindo. A pregação de Jesus falava da dracma perdida, porque havia donas de casa ouvindo. Jesus era um pregador que falava e atraía a multidão, mestre por excelência. Nunca houve, nem depois dele houve outro igual a Jesus. Jesus, mestre por excelência. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro, certa feita, as autoridades religiosas em Jerusalém mandaram prender Jesus, mandaram prender o Galileu, o Nazareno. Só que os soldados, os guardas que foram prender Jesus, cometeram um erro. Que erro, pregador? Sentaram, que nem você está sentado, para ouvir Jesus ensinar, e não prenderam Jesus. Voltaram sem Jesus, e os superiores perguntaram: por que vocês não prenderam o Nazareno? Sabe o que eles vão responder? Nós nunca ouvimos um homem falar que nem ele. Jesus, mestre por excelência. Quando eu me volto para a Bíblia, eu vejo Jesus no deserto. No deserto, irmão Jonas, que não tinha shopping center. No deserto, irmão Maravilha, que não tinha restaurante, nem churrascaria para comer picanha. No deserto, que não tinha, irmão Roberto, saneamento básico. Jesus vai para o deserto, fica a manhã inteira, o povo não toma café, fica o meio-dia, o povo não almoça, está anoitecendo, o povo não toma café da tarde e está ouvindo Jesus, porque ouvir Jesus é bom demais. Jesus, mestre por excelência. Será feita na Bíblia. Jesus vai pregar um dos sermões mais duros. Jesus vai dizer para os judeus em Jerusalém: quem não come minha carne e não bebe meu sangue não tem direito. A maioria deixou Jesus, mas Pedro ficou. Jesus olhou para ele e disse: por que você não foi também? E o Pedrão, sim, o Pedrão, olhou para Jesus e disse: para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna. Jesus, mestre incomparável. Agora é interessante, quando passamos a analisar aquilo que Lucas escreve em seu Evangelho, é que ele vai salientar as parábolas de Jesus. Jesus usava parábolas. Afinal de contas, o que são parábolas? Parábola é uma história figurativa que transmite uma verdade. Isto é parábola, uma história figurativa que transmite verdade. Se não vejamos a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, é uma história figurativa que transmite a verdade, que temos que estar preparados com azeite na botija, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Por exemplo, a parábola da viúva e do juiz iníquo, no capítulo 18 de Lucas, é uma parábola, é uma história figurativa que transmite a verdade, que você não pode parar de orar, que você não pode parar de buscar, que na hora certa Deus vai responder a sua oração. Por exemplo, a parábola do trigo e do joio é uma história figurativa que transmite a verdade, que dentro da igreja tem o joio e tem o trigo, e não adianta tentar arrancar o joio, que o trigo sai junto. Espera que Deus vai arrancar, separar o joio do trigo. Por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro é uma história figurativa que transmite a verdade, que existem dois destinos, inferno e céu. Quem morre com Jesus vai para o céu, mas quem morre sem Jesus vai para o inferno. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, no capítulo 15 do Evangelho que escreveu Lucas, é uma história figurativa que transmite a verdade.
verdade que você pode cair, você pode perder, mas o Deus da Bíblia restaura, 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 restaura. Glória a Deus. Mas quando eu me volto para a parábola do capítulo 12 do Evangelho que escreve Lucas, me dá graça, Senhor, segura o relógio, que eu tenho uma mensagem de Deus nesta noite. Quem quer ouvir, diga amém. Deus vai mexer com a tua estrutura nesta noite. Quando eu me volto para o Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 12, Jesus vai contar a parábola do rico insensato, um homem que pegou o melhor que ele tinha e guardou num celeiro. Mas numa noite como essa, uma voz se ouviu: louco, o que tens preparado para quem será? O que tens preparado para quem será? Aquele homem guardou algo na esfera humana, se preparou na esfera humana, mas se esqueceu que havia uma eternidade. Não adianta você ter uma gorda conta bancária, não adianta você ter uma BMW, não adianta você ter uma mansão e não ter o seu nome escrito no livro da vida. É por isso que eu tenho nojo, escuta aqui, é por isso que eu tenho nojo da teologia da prosperidade, porque Jesus não morreu na cruz para te dar carro, Jesus não morreu na cruz para te dar casa, Jesus morreu na cruz para te salvar, para te salvar, para te salvar, para te salvar, para te salvar. A palavra que me chama a atenção nessa noite, segura aí. Aleluia, aleluia. Deus poderoso, aleluia. A palavra que eu quero destacar, Aleluia. é a palavra, eu sinto a presença de Deus. Quem sabe? Quem sabe? A palavra que eu quero destacar é a palavra preparação. O que é preparação? Preparação é se capacitar. Preparação é se aperfeiçoar. Preparação é estar pronto. Nenhum estudante, quantos estudam aqui? Nenhum estudante que deseja passar no vestibular fica sem se preparar. Vai fazer os melhores cursinhos, sim ou não? Para tentar passar. Está preparado para passar na prova. Nenhum soldado que vai para a guerra vai sem preparo, vai sem treinamento, vai ser treinado, vai ser preparado para vencer a batalha. Nenhum atleta numa Olimpíada, nenhum jogador de futebol numa Copa do Mundo vai sem preparo para vencer, para conquistar. Tem que ter preparação. Eu me lembrava, década de 80, ele era imbatível. As lutas passavam de madrugada, diretamente de Las Vegas. Ele detonava, ele destruía os seus adversários. Seu nome era Mike Tyson. Mike Tyson era imbatível. Houve um adversário, escute isso, chamado Evander Holyfield. Ele detonou Evander Holyfield. Ele acabou com Evander Holyfield. Mas Mike Tyson se envolveu em escândalos sexuais, foi preso, se converteu ao islamismo na cadeia, voltou a lutar e continuou a derrotar, a destroçar seus adversários. Evandro Holyfield diz a história, disse: eu quero revanche. Aí alguém falou: você vai perder de volta. Não importa, eu quero uma segunda chance.